O maravilhoso chá de guaco, benefícios, para que serve e como preparar. O guaco também é conhecido como erva de cobra ou cipó da caatinga e é uma planta originária da América do Sul, por isso ela é encontrada em todo o Brasil. Ficou conhecida por suas propriedades terapêuticas e pode inclusive te salvar de situações importantes relacionadas à sua saúde. Por isso esse vídeo que eu vou te explicar agora sobre o chá de guaco é muito importante. E eu te peço humildemente que você repasse adiante, compartilhe esse vídeo com as pessoas que você ama, seus amigos e seus familiares. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Francisco Zacarias, eu sou médico, eu já emagreci 22 quilos e hoje eu ajudo as pessoas a também emagrecer com saúde. O chá de guaco é conhecido principalmente por suas propriedades terapêuticas para as doenças respiratórias, sobretudo as infecções. Certamente você já foi em algum médico, você estava lá tossindo, muitas vezes até com febre, passando mal, e o médico te disse que você estava com uma virose. Os pacientes ficam danados quando o médico fala isso. Mas olha, virose é um termo genérico. Existem vários tipos de viroses. Virose quer dizer infecção por um vírus. Então você pode ter, por exemplo, a infecção respiratória pelo adenovírus, que dá o resfriado comum. Você pode ter uma infecção respiratória pelo vírus da influenza, que é aquela gripe mais forte e que pode evoluir com pneumonia. Você pode ter também uma infecção respiratória pelo vírus da Covid, o coronavírus. Ou você pode ter uma infecção por vírus digestivo. Existe, por exemplo, o rotavírus que provoca vômitos e diarreia. Mas tudo no final das contas, todas essas doenças são viroses, são infecções por vírus, e o médico fala dessa forma porque o tratamento de virose, de infecção por vírus, na maioria das vezes é o que a gente chama de autolimitado. Ou seja, o tratamento é apenas observar e ofertar o uso de sintomáticos, porque o próprio corpo vai acabar com a doença, seu próprio sistema imunológico. Entretanto, existem as complicações das infecções virais. Por exemplo, o adenovírus provocando um resfriado pode se complicar com uma sinusite bacteriana, e aí talvez, eventualmente, precise de antibiótico. Ou pode provocar uma faringite bacteriana. E isso é importante, faringite bacteriana se trata com remédio, com antibiótico. Inclusive existe uma bactéria que ela é conhecida como Streptococcus beta-hemolítico do grupo A. Que se você tiver essa bactéria na sua garganta, você tem que tratar com um antibiótico específico, porque ela pode evoluir para a doença reumática, que é uma doença, que é a febre reumática, que é uma causa de insuficiência cardíaca e de problemas para o futuro. Então, tem que ter bastante cuidado com as evoluções para infecções bacterianas. Já o vírus da influenza, por exemplo, que é a gripe, aquela gripe mais forte, pode evoluir para pneumonias. E também o coronavírus, o vírus da Covid, que ainda existe, tá, pessoal? Outro dia, minha assistente me perguntou se ainda existia Covid. Existe sim. A pandemia acabou, mas a doença continua. Isso porque a pandemia é uma questão de mobilidade político-social, mas a doença em si continua. E ela vai continuar tendo surtos, normalmente entre dezembro e janeiro, às vezes fevereiro, eu observo bastante aumento do número de casos. E sempre vai existir. Como também a gripe acontece nesses períodos. Sempre vai existir e sempre existiu. O que você precisa saber é que se você tiver, por exemplo, uma infecção viral respiratória, você pode ir ao médico. Ele vai te dizer que é uma virose e vai te passar sintomáticos. Um remédio para febre, talvez um remédio para desinflamar a garganta, ou você pode utilizar chás que ajudem nisso, né? Chás anti-inflamatórios, e você ficar atento aos sinais de evolução para infecção bacteriana.
que no caso da infecção de garganta, por exemplo, é você apresentar aquela secreção mais amarelada, aquela tosse produtiva. Você está lá com seu resfriado há mais de 3 dias, foi para 4, 5 dias, começou a apresentar tosse amarelada, com secreção amarelada e eventualmente febre. Então você tem que procurar o médico, porque talvez você precise de um antibiótico. Ou se você começar a sentir dores na região da face e aparecer também secreção amarelada. Pode aparecer uma secreção branquinha, que é o vírus acometendo as fossas sinusais. A gente chama isso de sinusite viral. Mas pode acontecer também de vir secreção amarelada e você precisa, talvez, também de antibiótico. Precisa ir lá no médico para ele avaliar. E no caso das infecções de vias aéreas mais baixas, como por exemplo a bronquite e a pneumonia ou a broncopneumonia, são infecções perigosas. Para você saber, a pneumonia é a 3ª causa de morte no mundo. Só perde para infarto e AVC. E você precisa ficar atento aos sinais de pneumonia. Então, se você teve uma gripe que foi mais forte, que desde o início você já ficou mais mole, tossindo, com falta de ar, e que ela durou mais de 3 dias, principalmente mais de 5 dias, e apareceu uma febre tardia, já acende o sinal de alerta. Ou se você apresentou falta de ar depois dos 3 a 5 dias, com tosse, com secreção purulenta, você sente que a secreção vem do peito, isso muito provavelmente está evoluindo para pneumonia. Existem os sinais de alerta. Se você ficar com o coração acelerado, você tem como saber, utilizando um oxímetro de dedo, aquele aparelhinho que a gente colocava no dedo na época da pandemia. Se você estiver em casa aí, você pode ver os batimentos cardíacos acima de 90 batimentos por minuto. Ou a saturação caindo. Então, se você normalmente tinha uma saturação de 97%, 98%, e a sua saturação começou a ir para 95%, 94%, está normal ainda, não é para se desesperar, mas isso indica que existe provavelmente um acometimento dos seus pulmões e provavelmente se trata de pneumonia. Cabe lembrar que pessoas idosas muitas vezes não fazem febre. Muitas vezes o idoso tem a pneumonia e não tem febre. E o que chama a atenção no idoso é principalmente a sonolência. Aquele idoso que está tossindo e está ficando sem conseguir acordar direito, leve para o hospital, porque talvez precise de internamento. E se você mantiver o seu parente querido em casa, sonolento e com tosse, ele não vai melhorar com chá e ele precisa provavelmente de antibiótico. Se você mantivê-lo em casa, pode ser que sua família tenha uma tragédia. Então, não vacila. Infecção bacteriana se trata com antibiótico. E é muito importante que o antibiótico seja dado rapidamente. E lembro, eu sou um defensor dos chás. Estou maravilhado. Cada vez que eu estudo mais os chás, eu fico mais feliz. Mas é importante ter o pé no chão e saber que chá não é remédio. Existem situações na medicina que você precisa de remédio. Infecções bacterianas é uma delas. Mas agora eu vou te explicar um pouco mais sobre o chá de guaco. Ele tem propriedades anti-inflamatórias, antibacterianas, tem também as cumarinas, que são substâncias anticoagulantes e broncodilatadoras, e tem também as saponinas, que são substâncias expectorantes. E por conta disso, dessa riqueza de substâncias ativas que esse maravilhoso chá de guaco tem, ele pode ser útil sim para alguns problemas de saúde. E eu separei aqui para você 3 doenças ou problemas de saúde que você pode melhorar utilizando o chá de guaco. Então, papel e lápis na mão aí para anotar. Mas antes, deixa eu te dar uma dica. Se você sempre teve dificuldade de fazer uma dieta assim como eu, que tem um paladar extremamente seletivo e nunca me adaptei a prescrições nenhuma de nutricionistas, eu te convido a conhecer o meu curso Estratégias Alimentares. Nele você vai aprender a desenvolver sua própria estratégia alimentar, que é quando você aprende sobre a importância de cada um dos alimentos para você criar sua própria dieta, seja lá qual for sua realidade. É um curso bem completo, você vai ter
ter sugestões de alimentação para quem quer uma vida saudável, para quem quer emagrecer, para quem quer ganhar massa muscular, para quem fez cirurgia bariátrica e também para quem está utilizando análogo de GLP-1, como por exemplo o Ozempic. Se você quiser mais informações sobre esse curso, basta acessar o link que está aqui na descrição desse vídeo e vamos ao que interessa. E olha, eu gostei de contar de trás para frente, então vamos desse jeito. O terceiro benefício que o chá de guaco pode trazer para a sua saúde, que eu vou te explicar hoje, é que ele tem um efeito anti-inflamatório e antibacteriano. Várias plantas na natureza têm esse efeito. Eu já falei em outros vídeos. A penicilina, que é o primeiro antibiótico descoberto na história da humanidade, veio de um fungo. Existem também os compostos salicilatos, que são presentes em algumas plantas e que deram origem à aspirina, que foi um dos primeiros anti-inflamatórios que nós temos na história da medicina. Então existe isso, não é lenda, eu não estou brincando. Existem plantas que têm essas propriedades, não é incomum inclusive, propriedades anti-inflamatórias e antibacterianas, e essas propriedades são benéficas, principalmente quando a gente pensa na prevenção de doenças. Olha pessoal, existem situações em que a gente inclusive dá antibióticos em dose baixa para alguns pacientes que têm um risco aumentado de infecção. A gente chama isso de profilaxia infecciosa, como por exemplo, mulheres que são fragilizadas, acamadas e que têm infecções urinárias de repetição. Existe um antibiótico chamado macrodantina, que a gente utiliza para que essas mulheres não fiquem tendo infecções urinárias de repetição. Existem também os pacientes que têm dificuldades imunológicas, que têm uma imunidade muito baixa, como por exemplo pacientes que têm doenças hematológicas, doenças no sangue, e que eventualmente também precisam de medicações preventivas para infecções oportunistas, tanto bacterianas como infecções virais e até infecções fúngicas também. Essa conduta existe na medicina, mas não necessariamente você precisa. Se você, por exemplo, é uma pessoa normal, que tem saúde, que não tem problema nenhum, você não precisa de antibiótico preventivo. Mas você ingerir um chá que tem propriedades anti-inflamatórias e antibacterianas pode ser interessante para dar aquela prevenção mínima e te deixar com a imunidade reforçada diante de situações que você de repente ficaria doente e você acaba não ficando porque você tem esse hábito de tomar chás com benefício anti-inflamatório e antibacteriano. Então vale a pena por esse motivo. E o segundo benefício do chá de guaco para a sua saúde é que ele pode contribuir para a melhora das doenças respiratórias. Eu já expliquei isso no início do vídeo, não vou prolongar muito agora porque o próximo benefício é muito importante. Mas é bom você saber, e eu vou frisar, que o chá de guaco pode ser interessante, principalmente quando você está com aquelas infecções virais que eu expliquei, o resfriado, a gripe, a Covid, e aí você utilizar um chá que tem propriedades anti-inflamatórias, antibacterianas, pode ser interessante para você não evoluir para a infecção bacteriana, ou seja, você não ter a pneumonia, não ter a faringite, que é a infecção da garganta, não ter a sinusite bacteriana. Então você utilizar o chá de guaco para esse fim pode ser interessante. Mas não é só isso, o chá de guaco ainda tem as cumarinas, que são substâncias que têm um efeito broncodilatador e pode ser interessante também naquelas pessoas que têm a chamada hiperreatividade brônquica. São as pessoas que têm quadros semelhantes à asma e que são desencadeados nos momentos das viroses. É aquela pessoa que quando tem um resfriado já cansa logo, o chá de guaco pode ser interessante. Inclusive, até para adolescentes e crianças, essas crianças maiores também já podem utilizar o chá de guaco. Além disso, o chá de guaco também tem as saponinas, que são outras substâncias que têm propriedades expectorantes, para ajudar na expectoração das secreções, que é uma forma de reduzir o risco da conversão da infecção viral para infecção bacteriana. Então o chá de guaco pode ser também interessante nesse sentido. E o primeiro benefício do chá de guaco, que eu vou te explicar hoje, que você pode utilizar para a sua saúde, é que ele tem propriedades anticoagulantes.
Olha, pessoal, as cumarinas, que são as substâncias presentes no chá de guaco, são substâncias que têm, além de propriedades broncodilatadoras, também propriedades anticoagulantes. Inclusive, o primeiro anticoagulante da história da medicina, que é a varfarina, que até hoje, inclusive, é utilizado em situações específicas, foi derivado das cumarinas. Inclusive, a gente chama de derivado cumarínico, e ele tem um efeito antagonista da vitamina K. Significa que se por acaso você beber chá de guaco e você começar a sangrar, basta você ingerir alimentos ricos em vitamina K. Inclusive, existem vários chás que têm vitamina K, inclusive eu postei aí recentemente alguns. Dá uma olhada aí nas playlists do meu canal, as playlists sobre chá. Então, não vai ter problema se você utilizar o chá de guaco e você tiver sangramento, basta você ingerir alimentos ricos em vitamina K. E o benefício de você utilizar o chá de guaco pensando no efeito anticoagulante é principalmente para pessoas que têm um fator de risco com relação a apresentar trombose, que são as pessoas com idade avançada, acima de 65 anos, pessoas obesas, pessoas que estão com infecção, diabéticos. Então essas pessoas muitas vezes vão fazer uma viagem de avião longa e apresentam um quadro de trombose, e aí você vai precisar tomar remédio durante 3 a 6 meses, dependendo do tamanho, da extensão da trombose. De repente, às vezes você estava ali tomando o seu chazinho de guaco antes de viajar e acabou se livrando desse problema. Cabe lembrar que as pessoas obesas, para não apresentarem mais esse risco de trombose, precisam evidentemente emagrecer, tem que perder peso e queimar a gordura das pernas para restituir a circulação normal nos membros inferiores. E o chá de guaco pode ser útil. Não é um remédio. Se você está com o diagnóstico de trombose, se a trombose já aconteceu, você tem que tomar remédio. Eu já expliquei isso, chá não é remédio. Mas você pode utilizar, se você for uma pessoa de risco com relação à trombose, o chá de guaco em pequenas quantidades, não pode tomar muito, 1 xícara por dia é o suficiente para você ter esses benefícios. E agora chegou a melhor hora, a hora que todo mundo quer, que todo mundo está esperando, que é como preparar o chá de guaco. Olha, pessoal, eu queria reforçar aqui o meu pedido para você passar esse vídeo adiante. Aliás, compartilhe meus vídeos com as pessoas que você ama, porque meus vídeos são feitos com muito carinho, eu pesquiso bastante antes de trazer para vocês aqui as informações. Mas vamos falar como é que prepara o chá de guaco. Você vai fazer assim, você vai pegar as folhas de guaco, vai cortar em pedacinhos pequenos, e aí você vai deixar separado 1 colher de sopa de folha de guaco cortada. Você vai pegar a água, vai esquentar até ferver. Quando ela ficar fervente, você vai colocar numa xícara e vai adicionar a colher de folhas de guaco cortadinhas. E aí vai fazer uma infusão. Você tampa e aí você deixa lá abafado por 10 minutos. E depois disso, basta você coar ou peneirar, utilizar uma peneira fina, e já está pronto o seu chá. Você pode tomar ele morninho, ou você pode tomar gelado, se você preferir, até colocar gelo. Tem gente que gosta também, e aí fica a seu critério. Lembrando que pessoas que têm alto risco de sangramento têm que conversar com o médico antes de utilizar o chá de guaco, como por exemplo as pessoas que têm insuficiência renal, principalmente que faz hemodiálise, pessoas muito idosas com mais de 80 anos, ou pessoas que já apresentaram algum tipo de sangramento antes, portadores de aneurisma, alterações vasculares, portadores de úlcera no estômago que já sangrou principalmente, ou que não sangrou ainda. Então, antes de usar esse tipo de chá que tem essa propriedade anticoagulante, converse com seu médico, ok? Então é isso. Eu espero que eu tenha te ajudado com esse vídeo. Eu vou deixar aqui, mais 2 sugestões para você assistir. E se você está acima do peso, existe risco de trombose, então você tem que emagrecer, porque o emagrecimento é a medida de promoção de saúde mais impactante da atualidade.